bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. E para você que não conhece, esse podcast é patrocinado, mantido pela GetUp. A GetUp, que é a sua empresa especialista em Kubernetes. Se você tem problemas, ou tem projetos, ou deseja que o seu projeto ande mais rápido, que ele cresça, nós somos seus parceiros. Vem falar com a gente, GetUp.io. Você pode conhecer nossos serviços, pode falar com o nosso time e tirar suas dúvidas. Mas a GetUp não é só isso. Nós temos também alguns projetos open source, alguns por enquanto, em breve serão muitos outros, mas você pode conhecer isso em getup.io/open source. Projetos neste momento que fazem scan do seu cluster Kubernetes. Então, o cluster que você já tem rodando aí em produção e que você não sabe o que pode estar acontecendo com ele, nós temos a ferramenta certa para te trazer esses insights. É de graça, é open source, você pode conhecer um pouco mais e rodar neste momento no seu cluster. Beleza? Agora, vamos para o nosso episódio e a gente fala um pouco mais sobre isso nele. Até mais! Welcome to KubeCon Marathon. Olha, usei todo o meu inglês para isso, porque a gente está aqui em Chicago, tá? Eu estou aqui com o Matheus comigo. Eu vou deixar ele se apresentar e depois eu conto um pouco mais sobre o que a gente está fazendo aqui. Matheus, primeiro, conta para todo mundo quem é você. E aí, galera, eu sou o Matheus, eu trabalho na GetUp também. Acho que eu já participei de algum episódio aqui e essa é a minha primeira KubeCon, tô animado. E na GetUp eu trabalho nos nossos projetos open source e é isso, bora que vamos falar um pouquinho aí do que a gente espera encontrar nessa KubeCon, além do frio que já encontramos aqui em Chicago. Bom, e olha, a gente só encontrou uma parte do frio, né? Parece que a Frozen tá chegando e que a semana vai só ladeira abaixo. Tá? Do frio, claro, eu não tô falando de outras coisas, pessoal. O que nós viemos fazer aqui? Aprender sobre Kubernetes. Compartilhar também um pouco. A gente sempre faz uma maratona de cobertura do evento para que vocês possam acompanhar com a gente aqui. Então, eu espero que vocês possam ficar, assistam os outros episódios, compartilhem com a gente seus feedbacks. Se você é BR e tá aqui na KubeCon, vem gravar um episódio com a gente. E vamos às nossas expectativas. Expectativas para o dia 1 da KubeCon, que é segunda-feira, que normalmente é um dia de Collocated Events, né? Então, são eventos ao lado, né? Sei lá, no inglês da Wizard, mas que são eventos paralelos, né? À KubeCon. Eles ocorrem todos na segunda-feira, então tem uma concorrência entre esses eventos, né? É difícil você escolher. Então, Matheus, começa contando aí sobre como vai ser a sua segunda, qual a sua expectativa para segunda-feira. Tá, então, nessa segunda-feira, realmente, eu vi que tem vários collocated eventos aí interessantes, mas eu vou ter o privilégio de participar do Contributor Summit, que vai acontecer na segunda-feira. Acontece ao mesmo tempo da KubeCon, e eu tô bastante curioso para participar, para entender qual o caminho que as siglas do Kubernetes estão seguindo, e bastante feliz também de estar participando lá. E o motivo da gente ter conseguido participar desse Contributor Summit foi por conta dos nossos projetos open source que estão totalmente ligados ao Kubernetes, principalmente o Cell Playground. Então, para quem não sabe, contextualizar como que surgiu isso, né? Para quem também não conhece os nossos projetos open source, a gente tem o Zora, o Marvin e o Cell Playground. E quando a gente foi criar o Marvin, a gente queria uma CLI que escaneasse o cluster, onde o usuário conseguisse escrever sua própria verificação. E foi aí que a gente chegou no Cell, que é o Common Expression Language, é uma linguagem fácil para você definir as expressões, e a gente usou Cell no Marvin, e aí conforme a gente foi usando, desenvolvendo, experimentando, a gente viu que o Kubernetes usava Cell, e faltava ainda algumas coisas, como um playground para a pessoa, para o usuário testar rapidamente a expressão, sem precisar instalar nada, mudando os exemplos, mudando, por exemplo, um deployment do Kubernetes, lá mudando os valores e vendo o que a expressão retornaria. E linguagens desse tipo, como o Rego do OPA, né, do OPA, eles têm isso, outras linguagens também têm, e o Cell não tinha, daí a gente criou esse projeto
com a ideia de ajudar a comunidade mesmo. Então, tanto a gente do Marvin quanto todo mundo do Kubernetes que vai usar Cell pode testar no Cell Playground. Então, e a galera do Kubernetes tem dado sugestões, feedbacks. A gente conseguiu apresentar no API Machinery, que é uma SIG do Kubernetes. Legal. O Cell Playground. A galera tem se envolvido e por conta disso, eles patrocinaram nossa presença no Contributor Summit. E foi isso, estou bastante feliz e acho que vai ser legal. Muito massa, muito massa. Que legal. E que tá aqui, né, tá na KubeCon, é sempre pensar em open source, né? Apesar de ter muitas empresas, eu ia dizer infinitas empresas, talvez não infinitas, mas tem muitas empresas aqui fazendo esse evento acontecer, não só a CNCF, as empresas que patrocinam o evento, e que a gente vai encontrar todas elas aqui, né? Essa é uma das minhas expectativas, inclusive, né? Conhecer algumas outras empresas que eu ainda não conheço. Mas tá aqui é pensar em open source. Inclusive, eu costumo dizer, sempre que eu falo sobre open source, sobre Kubernetes, sobre a KubeCon, etc., eu falo sobre como você pode começar a contribuir com o Kubernetes. E eu sempre dou a mesma dica, e eu vou dar novamente. Para nós, brasileiros, inglês é uma primeira barreira. É uma primeira barreira para o aprendizado, inclusive, né, de Kubernetes. Está tudo escrito em inglês, ou quase tudo. Tem bastante coisa da documentação já escrita em português. Então, minha primeira sugestão, e talvez a sugestão mais simples, comece pela documentação. Comece pelas coisas que você já sabe. Por uma parte da documentação que você já usa, que você já conhece, traduz para o português. Isso é uma forma de você ajudar uma pessoa que está começando a ela não ter essa segunda barreira, né, que é entender Kubernetes, mas antes eu preciso entender inglês. E é uma forma de você fazer parte da comunidade, de como contribui, de como tem esses passos todos para a sua contribuição poder estar lá disponível para as pessoas, sabe? Então essa é sempre minha dica, assim, novamente, tá aí minha dica para como contribuir, assim, né? Quer complementar sobre isso? Eu só lembrei de uma informação, não sei se o David Eads vai assistir ou ouvir o podcast, mas é um agradecimento, foi ele que nos ajudou tanto a apresentar o Cell Playground no API Machinery, quanto a patrocinar a nossa presença no Contributor Summit. Agradecer a ele também. E eu não sei se eu citei também que na documentação do Kubernetes, eu citei isso, acho que não, né? Ainda não. Vamos pro link. Na documentação do Kubernetes, em 2 lugares que o Kubernetes usa Cell, tá a referência no Cell Playground lá também. Então foi um link legal aí desse projetinho que a gente fez e pro Kubernetes e pros usuários do Kubernetes. Muito legal, muito legal. Da hora. Tá bom. Então, ó, a minha expectativa, né? Eu não estarei no Contributor Summit. Então, tem alguns eventos, né, paralelos aí. E eu vou tentar participar de uma parte de 2. O primeiro deles é do Backstage Con, né? Então, tudo com, beleza, galera? Tudo é isso. IstioCon, Backstage Con e etc. Então, eu vou tentar participar de uma parte da Backstage Con. Eu tenho interesse em saber como as pessoas estão utilizando isso na prática, como as empresas estão utilizando, né, o Backstage ou aplicando plataforma no seu dia a dia, né? Eu tenho alguns preconceitos para poder quebrar, eu tenho alguns conceitos para poder adquirir. Então, essa é a minha primeira expectativa, né? Tem 2 palestras importantes assim que eu quero assistir. A primeira delas é como adotar o Backstage. Então, o David da Rode, né, é uma empresa que presta serviços de Backstage, né? Não sei se é exatamente Backstage as a Service, mas você pode procurar em Rode. Então ele vai compartilhar lições de 20 empresas que adotaram o Backstage. Eu espero aprender com os erros dos outros. Então essa é a minha primeira expectativa. Próxima expectativa, Matheus. Diz aí. Então, para os próximos dias, eu já fiz minha agenda aqui e alguns assuntos que eu quero me inteirar é sobre, primeiro, supply chain, que é algo que a gente está ouvindo bastante falar aí e eu acho que eu preciso entender um pouco mais para saber se a gente tem alguma oportunidade de usar, como ajudar nossos clientes com isso, né? Com o eBPF também. Tá tendo bastante, esses 2 assuntos tá tendo bastante palestra sobre isso. O Cilium, acho que tem o Cilium Com também, não tem? Tem. Cilium Com. Cilium Com. Então, e sobre esses 2 assuntos eu tô buscando assistir. Tá tendo bastante assunto sobre isso. Da hora. Legal. Eu acabei de receber aqui no grupo da família de quantas pessoas vão participar da KubeCon. Aproximadamente
15 mil pessoas. Tirei essa informação do grupo da família. Se tá no WhatsApp da família, é verdade. Certo, Matheus? Certo. Brincadeira, eu não faço ideia desse número. Eles vão dizer amanhã. Então, aí a gente atualiza vocês de quantas pessoas não tá lá, tá bom? Espero que você tenha rido dessa piada. Eu achei que era engraçado. Tá, minha segunda expectativa, então, você se adiantou um pouco, Matheus. Falou muitas expectativas na mesma expectativa. Era só mais dia. É só uma expectativa por expectativa. Pra eu poder contar uma e depois você pode contar outra. Verdade. Você vai ter que se preparar para uma próxima expectativa. Vou contar essa primeiro. Que é sobre banco de dados como serviço. DB as a Service. Todas as KubeCons, essa é a minha quarta KubeCon. Eu, inclusive, tô com a minha camiseta saudosista aqui da primeira KubeCon que eu fui. Então, todas as KubeCons, alguém vai compartilhar sobre banco de dados no Kubernetes. Sempre são ótimas palestras. Então, eu me lembro que eu vi em 2018 o Vitess, né, que é o MySQL dentro do Kubernetes. Eu vi depois sobre o Mr. Postgres, mostrar quanto de perda ou de latência teria no Postgres rodando, né? Porque normalmente é isso que as pessoas vão falar, né? Você tem mais uma camada, então você tem bare metal, virtualização, container, e é só então o Postgres está rodando, né? Que isso tem muita perda, etc. E ele mostrando, cara, quantas casas decimais de perda lá no final seria ter, né? Que dá para tirar performance, dá para ser bem feito. E esse ano, de novo, eu quero assistir. Então, um dos caras da própria MongoDB falando. Então, eu quero assistir esse. E eu quero assistir um painel que aí vai ter uma galera mais misturada, assim, para falar sobre Database as a Service rodando no Kubernetes, né? Que eu acho que é uma coisa que falta, ou que todo mundo procura na plataforma, então isso se conecta ao meu primeiro assunto do backstage lá da plataforma, porque servir uma plataforma que entregue apenas, vai ser estranho dizer isso, né, mas que entregue apenas Kubernetes, parece estranho falar apenas Kubernetes, mas que entregue apenas um espaço para sua aplicação, eu não conheço hoje aplicações que não tenham um banco de dados escondido em algum lugar. Em algum canto, você está conectado a um banco de alguma forma. Então, ter essa possibilidade bem azeitada, isso funcionando, então eu quero entender melhor como outras pessoas têm feito. Então, esse é minha segunda expectativa para segunda-feira ainda, para tentar matar esse assunto, ou matar esse assunto não, né? Na verdade, ter boas ideias, ver como outras pessoas estão fazendo, assim. Próxima expectativa, Andrés. Então, eu me adiantei, eu errei ali, falei de duas e falei mais ou menos ainda. Mas eu lembrei de uma apresentação que eu tô bastante curioso, que é o seguinte, eu li a descrição lá da palestra, né? E a pessoa vai demonstrar um ataque que acontece no domínio .zip. Tá. Então, acho que, pelo que eu entendi, o cara comprou o Kubernetes.zip, o domínio, e ele vai demonstrar como isso pode ser uma vulnerabilidade. E como que seria o problema ali? Todo repositório no GitHub... Calma, peraí. Você está falando isso por causa do supply chain. Também, supply chain. Isso, supply chain é uma forma que isso poderia ser resolvido. Para garantir que o que você está rodando ali, que você está executando, toda a cadeia de suprimentos, né? É confiável, né? Tá. Então tá, o cara comprou o domínio Kubernetes.zip, e aí todo repositório no GitHub tem um link para você baixar o código-fonte zipado. Então tem lá, github.com/kubernetes/master, não sei o que, .zip. Mais ou menos assim. Beleza. E aí, como que funciona essa vulnerabilidade? Não sei se é uma vulnerabilidade, né? Mas como funciona esse problema? É o domínio igualzinho do GitHub. Só que no final, em vez de ser /master.zip, é @kubernetes.zip. E esse arroba que pega, né? Que aí acaba indo pro domínio do kubernetes.zip e pode retornar um arquivo malicioso. E aí, esse é o exemplo que eles vão falar com Kubernetes, mas poderia ser com qualquer projeto que você está usando aí. Se você baixar um arquivo zip malicioso, buildar e executar no teu cluster, você pode estar vulnerável, né? Então, e que nem eu falei antes, o supply chain está envolvido também nessa apresentação, então eu estou bastante curioso. Eu não estava ligado nesse perigo dos domínios .zip, e a partir de agora eu vou ficar ligado também. Fica a dica aí. Fica a dica para você que
compra um domínio aí, .zip, importante para você poder atacar os outros. Era essa a dica? Vamos evitar, né? Ficar de olho. Porque, mano, nesse link do GitHub, que era o malicioso, é do GitHub. Aí no finalzinho lá que era o kubernetes.zip. Então, Massa, muito da hora. Que é meio o que phishing faz, né? Que é tipo, é um e-mail bem parecido, que o cara troca um I por um L, que o site é muito parecido com o do Bradesco, né? E você vai colocar lá. Que da hora, que da hora. E sobre isso do supply chain, inclusive, né, tem um link bem legal que o Carlos Nogueira? acho que é Nogueira. Vou errar seu nome, Carlos. Que mancada, hein? Acho que é Carlos Nogueira. Eu vou pôr o link. Que a gente participou juntos de um último evento que teve DevOps em Porto, e ele estava falando sobre isso, né? Sobre supply chain, sobre Salsa, né? Um framework sobre isso. Muito legal. Eu não sei nada sobre isso. Tudo que eu sei hoje é há uma hora que ele falou sobre isso. Então, todo o meu conhecimento está lá. Eu vou pôr o link. Carlos, obrigado. E quem quiser saber mais, ele fala um pouco mais disso lá no canal dele. E a gente vai tentar descobrir um pouco mais aqui também com a galera. Tá? Minha próxima expectativa, e que inclusive a gente estava conversando na hora do almoço, e eu estava trazendo toda a minha experiência de várias Kubicons pro Matheus e falando para ele, cara, workshop... Não adianta se inscrever. É muito difícil você poder entrar. Nos Colocated Events até que funciona, né? Mas dentro da grade da Kubicon mesmo é muito difícil. As salas não são infinitas, né? Então eu fiz a brincadeira das 15 mil pessoas, mas na última Kubicon tinha umas 12 mil. Então é muita gente. E o workshop é muito concorrido porque você vai estar numa sala, né? E tem que ter mesa, tomada, para notebook, etc. Sabe? Então o espaço é concorrido, assim, para você poder entrar e assistir, né? E assistir um workshop de braço cruzado é muito difícil você absorver, né? Você absorve fazendo. Então, apesar de tudo isso, a minha expectativa é na segunda-feira correr lá na StCon. Vai ter uma palestra um workshop, né? Iniciando com o Ambient Mesh, que é o Christian Posta, da Solo.io, né? Que vai falar. Eu tenho uma paixão, assim, sou um fã do Christian Posta. Eu acho que o conteúdo, as contribuições dele são muito, muito úteis e muito profundas, assim, os conteúdos que ele compartilha. Então, eu quero muito poder assistir. Então, essa é a minha terceira expectativa, assim, ainda para segunda-feira. No finalzinho da segunda, essa é a minha expectativa. Esse workshop, entender um pouco sobre Ambient Mesh. Eu já falei sobre isso na última maratona, que a galera estava mudando, né, de Service Mesh, quer dizer, dentro de Service Mesh, né, mudando de sidecars para esqueci o nome agora, mas que você vai deixar de ter sidecars nos seus containers para ter um no Node, tá? Por quê? Porque quando a gente está falando de aplicações, microserviços, aplicações muito pequenas, em Go, por exemplo, sempre esse exemplo que eu dou, meus exemplos são limitados, mas uma aplicação muito pequena em Go que está consumindo, sei lá, 30 megas. E aí você vai pôr um sidecar que consome outros 30. Você está dobrando o consumo do seu cluster por causa do sidecar. E aí você vai escalonar a sua aplicação e está gastando literalmente o dobro. E aí, beleza, só que você vai pensar em telemetria, você vai pensar em Service Mesh, nessa camada, e se você jogar para o Service Mesh todas essas outras responsabilidades, quando você está falando de microserviço de verdade, by the book, né? Quando você está falando de microserviço by the book, assim, que você quer que o seu microserviço faça só aquilo, e o restante você está mandando para o Service Mesh. Então, está fazendo autenticação e autorização, o Service Mesh faz. Todo esse controle, assim, está no Service Mesh. Então, você está meio que dependente disso. E aí, você vai ter que levar esse sidecar. E aí, você vai pagar esse preço todo. Quando a gente fala, tá bom, mas são 30 megas. 30 megas vezes, quando você está falando de uma aplicação ou de uma escala gigante, né? Aí você está falando de teras, talvez gigas, não sei, depende do seu apetite por megas. Mas, no final das contas, é o dobro, não importa. Então, o Ambient Mesh vem para isso, né? Vem para mudar, não sei se o paradigma de Service Mesh, mas vem para mudar o formato que ele está fazendo. Então, eu quero muito assistir isso. Eu tive pouco tempo esse ano que se passou assim para poder
estudar um pouco mais, entender um pouco mais sobre isso. Então, eu quero tentar entender um pouco mais, assim. Parece ser um assunto bem legal e que tem muita aplicação prática, né? E resultado prático também, assim. Então, pode ser algo bem legal. E o Christian Poston vai estar lá, né? Então... Se ele fosse falar uma receita... Não, pra mim tava ótimo. Pra mim tava bem. Ia ser destacado no Cubicast. Ia receber um destaque aqui. Eu, inclusive, vou perguntar pra ele se ele tem uma receita. Se eu conseguir falar com ele, eu vou perguntar pra ele uma receita que ele goste muito. E essa parada do ambiente mesh, até onde eu sei, a forma que eles conseguem ter o service mesh sem o sidecar, só nos nodes, né? É com eBPF também. Então, sim, também tá ligado com isso. E um termo bastante comum para quem quiser pesquisar sobre isso é sidecarless. Não sei se pronuncia assim, mas sidecarless, que é o service mesh sem sidecar. Né? Massa. Isso aí, muito bom. Matheus, são essas nossas expectativas para segunda-feira? Cara, eu acho que sim. Principalmente sim. Aí tem várias também que a gente separou, inclusive, que pode estar relacionado com os nossos projetos open source, né? Então tem várias relacionados com policy, com Cell, vários itens que poderiam ser plugins do Zora, né? Então, lógico que a gente vai assistir, mas de forma geral, eu acho que é isso. Legal. E ganhar umas camisetas. Camisetas também. Eu espero, olha, eu tenho uma expectativa que um dia alguma empresa dê cuecas. Algumas já dão meia, Teleporte sempre dá meia. Eu quero pegar uma meia nova, roxinha, é muito legal. Mas alguma empresa podia inovar e dar cuecas da Kubecon. Imagina, você ir dormir e pensar, Kubernetes tá comigo. Tá bom. Então, é isso, galera. Fiquem ligados aí no nosso Twitter, LinkedIn e no Instagram também. A gente vai compartilhar isso, como tá sendo e coisas importantes que estão acontecendo, para você poder acompanhar. Tá? Algo além, né? Você deve estar pensando assim, mas eu posso assistir as palestras do conforto da minha casa. Mas você não vai assistir com o meu olhar, com a minha crítica e com os meus comentários. Então acompanha aqui e eu vou tentar entrevistar algumas pessoas, encontrar os BR que estão aqui, pra gente poder contar mais umas mentiras aqui no Cubecast. Beleza? Fica ligado, acompanha a gente e até mais. Tchau!